Tem muito essa questão de colocar muitas vezes o cliente acima da gente. Quando eu falo muito sobre a questão de posicionamento, é justamente isso, é sentar com o cliente de igual para igual. Minha vontade de vender é a mesma vontade tua de comprar. O vendedor, ele coloca o cliente acima dele. Ele fala quando que você quer. Ele tem que ter todo o atendimento que ele merece, mas ele tem que entender que se ele não comprar, você vai estar atendendo um outro daqui 5 minutos. Você é bom o suficiente para não depender dele. A pior coisa que tem de chegar num atendimento de cliente é chegar tremendo porque a meta tem que cumprir, você tem que fechar aquela venda. Cara, o que tem de errado com ele que tá meio ansioso? Muitas vezes o cliente vira e fala assim, duvido que se eu voltar amanhã, você não vai fazer o mesmo preço que você tá me ofertando agora. Duvido. Sabe por que se você voltar amanhã, eu não vou fazer o mesmo preço que eu tô te fazendo agora? Me respeita a todos os clientes que tomaram a decisão comigo na hora. Se você decidir comigo agora, e se amanhã outros pedir pra segurar e eu segurar, eu tô faltando um respeito contigo. É assim que funciona. A empresa trabalha dessa forma. Posicionamento. Fala pessoal, estamos mais uma vez no podcast do Vidro na Obra e hoje eu estou com um convidado especial. O cara vai destravar você que tá reclamando de vendas, que disse que o ano tá difícil. Então esse convidado eu espero ele te ajudar. Eu vou fazer algumas perguntas difíceis para ele também, mas o nome dele é Diego Moraes, tem 39 anos, casado com a Márcia, pai da Maitê, atua com vendas de esquadrias de alumínio desde 2020, gestor comercial do Grupo Perfec e é o criador do movimento Venda na Obra. Então, Diegão, seja bem-vindo. Valeu, Daniel, cara. Prazerzaço estar aqui. Eu falei que ia chegar seu dia. Ia chegar o dia. Cara, eu achei que ia demorar um pouco mais, viu? Não. Mas foi... Pô, que da hora, cara. É muito legal estar aqui contigo. Não, satisfação em que você aceitou o convite. Eu te convidei, só que tava no Rio de Janeiro, né? Tava gravando outro podcast. Tava gravando outro. Mas aí a gente conseguiu lá do Mãos à Obra, né? Que é o podcast do Felipe. E agora também tem um episódio dele. Agora tá gravando aqui no Vida na Obra. Show. A gente tem que divulgar o podcast dos parceiros também, porque eu falo que não tem concorrência, né? Todo mundo aqui querendo ajudar o setor. Então, esse é o intuito sempre que foi do Vida na Obra. Antes de a gente começar, eu queria agradecer meus patrocinadores. Primeiramente, queria agradecer a Squad Group. E a Squad Group, com mais de 35 anos de experiência, é o líder número 1 quando se fala em software de esquadrias e soluções para vidro e alumínio. Eles têm o Factory, que é um ERP, né? O Squad Group tem o Factory, que é um ERP que se conecta com todos os outros softwares deles, que é o Preference e o 100. E além disso, agora tem a novidade, o 100 Mob, que você consegue navegar diretamente na internet. Eu já tô com o meu login lá, já tô mexendo, fazendo desenho, o negócio é muito louco, gente. Depois eu vou fazer uns vídeos para vocês verem que o negócio é top. Mais agilidade também nos meus orçamentos. Além de eu ter o 100 Pro na empresa, agora eu coloquei o 100 Mob também para operacionalizar minha parte comercial, para ajudar nas minhas vendas, né? Eu tô com especialista em vendas aqui, então acho que isso vai facilitar também o meu dia a dia. Queria agradecer também nossos parceiros WR Glass, que tem mais de 1.700 produtos aí no seu portfólio, nas suas obras, no seu leque de produtos. Então, nas suas obras que você precisa de ferragem especial, aço inox, guarda-corpo, pense na WR, porque é uma empresa que tem produtos prontos e tem soluções. Eles criam produtos para vocês também. Então, eles ajudam bastante a gente nessas obras especiais que a gente faz. Spider, da BAD, foi eles que forneceram para a gente também. Então, WR Glass, obrigado pela parceria. E também queria agradecer a Neuclon, nossa parceira em silicones, onde eu sou cliente fiel da Neuclon, onde todos os silicones da Neuclon é da Dalcorn, né? Então é silicones Dal, silicone de procedência, de qualidade. A Neuclon é uma empresa que também é envasadora de silicones para outras marcas, envasa para GE Momentive, então tem silicones de fachada da GE que a gente utiliza também lá na empresa. A Neuclon também, ela é dona da marca ali, de todos os silicones da Blindex, elas que invasa e distribui também silicones da Blindex, vem tudo da Neuclon. Então é uma empresa séria, com empresas sérias também. Então obrigado, Neuclon, pela parceria. Agora vamos ao que interessa. Eu tenho tanta pergunta para esse cara aqui, gente, que primeiro eu vou tomar uma água, eu vou querer saber de onde ele veio, como ele caiu no mundo do vidro um pouquinho, né? Pra gente conhecer a história do vendedor, né? Pra ele se vender primeiro. E depois eu vou com as histórias aí de vendas e as perguntas que eu preciso passar para vocês também, as informações que tem dentro da cabeça desse rapaz aqui. Então vamos lá, diga de onde você veio, conta um pouquinho da sua história, pra gente se conhecer melhor, vamos. Cara, o meu nome é Diego, né? Eu tô com 39 anos, eu nasci em Amparo, aqui no interior de São Paulo. Eu atuo com esquadrias de alumínio desde 2020.
mas eu conheço a área do vidro desde os 11, 12 anos. Não, então, calma aí. Então a família já a família tinha já, vidraçaria. a família já, então. já tinha. A família Aí, já tá tinha. vendo, pessoal? Não existe almoço grátis, tá vendo? Não tem. E aí eu trocava massinha de vidro, era aquele negócio lá, né? E aí por um tempo, eu morei fora, em outro estado, agora voltei recentemente. Em 2018, que eu voltei, que assumi a vidraçaria do meu pai, tinha ali 2 funcionários, uma vidraçaria local. E 2018 a 2020 eu trabalhei muito na parte de vidro. Você pegou bem a pandemia, hein, velho? Então, tem uma história que eu acho que você não lembra. Eu acho que você não vai lembrar. Em 2020, quando estourou a pandemia, sabe onde é que eu te conheci? Numa live do Gabriel Batista. E eu lembro que lembra quando teve aquele boom de live? Sim. Eu cresci muito nessa época. Ele fez uma, e eu lembro que eu fiz uma pergunta, cara, eu não lembro, mas é alguma pergunta muito estúpida, porque eu não conseguia nada desse quadrinho, nada. E ali eu comecei a fazer uma consultoria contigo. Eu lembro que você me ligou uma vez, a gente ficou 1 hora no telefone. Ficamos um tempão, começamos a fazer a consultoria, e aí depois você me apresentou a mentoria Glass. Caraca, aí eu entrei na mentoria. Desde a primeira turma. Desde a primeira turma, desde a época do fundão, né? Exatamente, exatamente. E em 2020 a gente começou a trabalhar com esquadria. E aí a gente vem agora por 5 anos focado nisso, né? Era uma vidraçaria que migrou para a esquadria. Que migrou para a esquadria. Antes a gente tinha aquele portfólio das vidraçarias, que é fazer tudo, né? Achar que pra você atender o mercado, você tem que fazer absolutamente tudo, desde da esquadria até o box de banheiro. E agora a gente entendeu e começou a posicionar voltado para especialização. Então, o que a gente entendeu? Que para você crescer no mercado, você tem que nichar. Você tem que escolher o teu público. E o que nós fizemos foi escolher um público em específico. E essa decisão eu tomei na pandemia. Por quê? Como eu atendia muito o público C, e quando estourou a pandemia, lembra que teve corte de 70% de salário, Sim. teve um monte de gente mandando embora. O que a leitura que eu fiz? Falei, cara, o meu público vai me gerar uma inadimplência absurda. Como que eu migro para um público com mais alto potencial financeiro? Aí eu tomei a decisão de começar a ir atrás de arquiteto. Aí o arquiteto falou, mas você faz esquadria? Não. Aí eu vim para a esquadria. Eu migrei para a esquadria, olha que louco. Eu atendia bastante clientes fazendo guarda-corpos, fachadas, etc e tal. A única coisa que eu fazia era fachada. Só que eu atendia um cara, uma construtora, que fazia muita mansão no Lago Sul, Lago Norte, lá em Brasília. E o cara falava assim... Daniel, eu falei, por que você não me passa as outras coisas? Daniel, você não faz esquadria. Você acha que eu vou colocar... Isso aqui é Minha Casa Minha Vida? Então ele tinha o Vida Temperado com Minha Casa Minha Vida, entendeu? Aí eu falei, não, eu lembro até hoje. E aí eu falei assim, a partir de hoje eu vou fazer seus orçamentos. E aí o Cirilo começou a me ajudar. Isso em 2015, 2016, mais ou menos. Cara, e 2020 foi quando eu dei um salto de conhecimento técnico, né? Quando eu entrei na mentoria Glass. Que ali era um vendedor que não sabia o que estava fazendo. Mas é muito aprendizado até hoje, né? Caindo num mar cheio de tubarão ali. Pô, a evolução foi um absurdo, né? Tanto que a gente continuou até agora. Sim. Foi um crescimento. E você sabe que venda na obra nasceu de vidro na obra, né? Porra, mas eu falo que assim, nada... né, cara? Nada se cria, tudo se copia e tudo faz sentido. Eu falo assim, de onde que veio o vidro na obra, por exemplo? Veio de um casal de arquitetos lá de Brasília, que é a Alessandra, agora eu esqueci o nome do Instagram deles, mas é alguma coisa na obra também. Eu falei assim, vidro na obra, então, e é preto e branco a identidade deles, eu copiei quase tudo, só mudei a palavra vidro, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu falo assim, não existe cópia, né? Existe referências, entendeu? Então, sim, acho que foi uma referência, e tá tudo ótimo, maravilhoso. Só que sabe qual que é a leitura que eu fiz? Porque, quando eu comecei o Instagram, eu comecei focado na parte de vidro e de esquadria. Mas o que eu comecei a entender? Que a gente pega hoje diversos segmentos da construção civil, cara, seja arquitetura, engenharia, seja empresa de imóveis planejados, pintura, elétrica, pintura, tudo. O formato comercial ele é muito parecido. O formato de posicionamento que você tem que ter de marca, como você atende o cliente, de como você entende a leitura de mercado. Dentro da construção civil é muito parecido. Então o que eu falei? Cara, peraí, venda na obra, na verdade, ele é mais abrangente. Ele abrange tudo na construção civil. Tudo na obra. Então eu comecei realmente a ampliar o leque. Aí para mim como nível de conhecimento é um absurdo, que aí eu saio de um setor específico, começo a ter uma abrangência maior. Essa semana mesmo tá tendo a feira Construções Offsite. Né? Então você foi lá ontem lá e tal, e tipo assim, é obra, é steel frame, é construção modular. O Roberto Justo tem a Steel Corp, não sei se estava lá também, mas deve estar.
Eu E é vou o lá futuro, na né? sexta. E é o futuro. Com essa escassez de mão de obra que a gente tem, é o futuro. Então você tem que estar antenado, né? Você tem que estar um passo à frente. Exatamente. Esse é o primeiro passo pro vendedor? Ele tá Cara, o primeiro antenado? passo pro vendedor, muito. Muito. Isso aí, na verdade, quando você fala vendedor, empreendedor, cara, é vanguarda, né? A vanguarda, ela é fundamental, que é sempre você estar um passo à frente. Tem uma coisa que eu aprendi com o Érico Rocha, que eu lembro de um vídeo que eu vi dele, que eu, cara, nunca mais esqueci aquilo lá. Porque ele falava assim, alguém perguntava pra ele, mas você não tem medo do teu concorrente te copiar? E ele respondia assim, cara, o teu concorrente vai copiar absolutamente tudo que você faz. Ele só não vai conseguir estar na sua vanguarda. Exato. Você sempre vai ter um passinho à frente. É isso aí. Porque ele não sabe exatamente o que você tá fazendo agora. Ele sabe o que você fez. Exato. Só que quando você colocou no mercado, você já planejou, você já estudou, você já maturou. Aí que vai Exato. começar a entender e fazer a leitura. Você já tá no próximo passo, né? Tá, e eu tenho umas 30 perguntas que eu pedi para ajuda pro meu chat GPT e eu falei assim, agora eu vou pegar esse vendedor, vamos ver se ele é raiz mesmo, né? Mas assim, são perguntas básicas que a gente gosta de saber também. Tipo, técnicas de venda, assim, quais você acha que são técnicas de vendas essenciais na construção civil? O que eu acho mais importante, que eu considero mais importante, Daniel, é a parte de posicionamento. Aquilo que eu falei agora há pouco. A gente tem quando a gente pega o nosso segmento de esquadria e vidro, principalmente quando a gente está começando, a gente tem a falsa sensação de que a gente tem que fazer tudo, porque não pode perder cliente. Tem que fazer tudo. Só que quando você começa a fazer tudo, você não se especializa em nada, nem na parte de vendas, nem na parte técnica. Você pode vender bem, mas depois na hora da entrega você vai ter problema, porque nem todo mundo consegue, as pessoas não conseguem fazer tudo. Né? O próprio instalador que está lá na ponta, se hoje ele fizer box, amanhã ele fizer guarda-corpo, depois ele fazer cobertura, depois ele faz quadrilha, ele não consegue ser bom em tudo. Sim. E aí quando você começa a nichar e escolher o tipo de cliente que você quer atender. Só que quando você começa a fazer isso, você tem que começar a se posicionar. Então, por exemplo, qual que é a ideia nossa hoje? É se posicionar como uma empresa de boa experiência, com valor agregado para o cliente. Isso faz com que o nosso preço não seja o mais baixo que o cliente encontra. E aí o papel do vendedor é onde que está? Como mostrar para esse cliente, como justificar para ele que ele tem que investir um valor maior, porque o que ele vai receber é uma experiência diferente. Que não é muito o que acontece no nosso setor. Nosso setor é o quê? A gente tem diversas empresas que não têm percepção de venda, ou que é o próprio dono, que é um serralheiro, que tenta vender. Tem técnica nenhuma. Não tem técnica. Eu sempre bato muito na tecla que é o seguinte, o setor nosso, ele tem serralheiros fantásticos que não consegue vender uma obra 10% acima do valor do concorrente dele, que é um zerralheiro. Mas por quê? Porque ele muitas vezes ele não tem a técnica do feeling de lidar com o cliente, de atendimento. Eu já cansei de fazer algumas consultorias que eu fiz, que eu já de atender cara que você vê que tecnicamente ele é muito bom. Mas o quando cara, abre a boca é um desastre. Mas o cara não é capaz de tirar um ventilador atrás dele, o cliente vendo. Eu falei, cara, melhor experiência, sabe? Exato. Limpa, Então, Putz, é a questão de posicionamento. Esse é o principal, essa é a chave. Aí eu te pergunto assim, como eu consigo abordar um arquiteto, um engenheiro que não conhece minha marca? Eu confio muito na parte educacional. Hoje a gente trabalha muito com arquiteto. Boa parte do faturamento nosso ele vem através de especificador. Quando eu abordo um arquiteto novo, a gente tem duas formas de abordar. Eu posso chegar nele e falar que eu tenho uma empresa de esquadria, blá, 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 que atende dessa forma, e aí vai ter outras 18 que vão visitar semana que vem ou vão ligar pedindo orçamento. Sim. Ou eu posso educar o arquiteto com uma informação técnica e o orçamento virar uma simples consequência daquilo. Então o que nós fizemos? Além da parte de indústria, a gente criou o braço educacional, onde a gente chega para o arquiteto e fala, ok, o que você entende de esquadria? Você sabe realmente a diferença de um para o outro? Se eu te falar que a maioria dos arquitetos que eu visitei até hoje não sabe a diferença de temperado para laminado. Eles não sabem. E eu posso falar que eles não sabem muitas vezes, porque a gente faz muitos eventos para arquitetura em que a gente faz até rompimento de vidro. Vocês fazem também, né? E você sabe o choque que dá neles na hora. Vidro não é tudo igual, a gente sempre falou isso. Então, assim, cria um choque. Então, o que a gente fez? A gente criou um formato de prospecção e de manutenção de relacionamento, porque é uma coisa que eu bato muito forte também, Daniel, é que tem muita empresa de esquadria que visita o arquiteto uma vez, e aí dali 2 meses, pô, o cara não me passa orçamento, eu visitei ele. Cara, você visitou uma vez, que confiança que ele vai ter em você visitando uma vez? Então hoje, por exemplo, o que a gente faz na nossa empresa? A gente tem uma periodicidade, cada 45 dias,
um representante ele visita esse arquiteto com uma informação técnica. Seja norma, seja vai falar de vidro, seja um lançamento de mercado, mas a informação ela é técnica. Então é um braço educacional. A gente não vai para pegar orçamento. A gente vai para ensinar. Consequentemente, você cria autoridade, o orçamento vem. Eu falo que, assim, quem quer rir tem que fazer rir, né? Eu gosto muito da metodologia de policial, assim, né? De especialista de tropa de elite, né? Então, assim, de assim, a gente ser efetivo nas coisas. E eu falo assim, se você visitou um arquiteto e esperou o orçamento cair do céu porque você visitou ele, já era, você não está sendo efetivo, Acabou. entendeu? Acabou. Então, por exemplo, a gente faz um follow-up diferente também lá na nossa empresa, a gente faz os treinamentos de 2 meses e tal para os arquitetos, faz aquele oba-oba, faz a demonstração de quebra de vidro, mostra os perigos, né? O Maurício passou aqui também falando de laudo, de pericial, de acidente, responsabilidade civil, então a gente mostra isso, então já deixa eles com medo e mostra que a gente é especialista. Mesmo que vocês forem fechar com outros, consulte a gente ajuda, entendeu? Uma hora vai dar dor de barriga, uma hora o cara lá não vai atender, e é na hora que passei esse vaquinho aí você entra. Exatamente. Você sabe que a primeira vez que eu me posicionei assim, firme com um cliente, que na hora me doeu no coração, porque achei que tinha feito uma burrada absurda, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não me esqueço dessa história. Tinha uma cliente uma vez que ela veio para comprar domos comigo, passei no laminado, já estava na mentoria, já entendia de norma. E ela veio com a história, né? Porque eu estou fazendo um temperado, tudo. Você faz um temperado? Eu falei, não vou fazer. O boleto tava ali no dia seguinte para pagar, lágrimas escorrendo. Mas eu falei, não vou fazer. Não fiz. Ok. Só que eu expliquei para ela, não fiz. Eu expliquei para ela, falei, existe uma norma, eu sigo a norma, não vou te atender da forma como você quer, porque eu não posso fazer isso, mas eu estou à disposição. Quando você quiser ter uma obra com atendimento à norma, você me avisa que estamos aqui. Show. O que aconteceu? Ela fez esse domos com uma outra empresa, na minha cabeça eu já tinha perdido completamente, deu, sei lá, 6 meses, ela voltou com a casa inteira. Por quê? Porque ela voltou com a percepção de, eu sei que você vai fazer certo. Caraca! Então assim, eu perdi, sei lá, uma obra de 8 mil na época e depois peguei uma de 150. Nossa, isso é Você maravilhoso. entendeu? Porque ela voltou falando assim, eu sei que você vai fazer certo, eu sei que você vai atender bem. Já perdi muita obra assim. Tipo assim, o cliente sabe, eu sei que você é o melhor, mas eu vou fazer com outra ali, mas depois que dá o problema, ela vem... Ele volta. Ele volta. Ou então uma obra nova, né? Tipo assim, não, essa obra que eu vou passar pro Daniel porque traz mais confiança. É um cliente potencial meu, então eu posso... Ele sabe que o risco é maior. Exatamente. E volta. Volta. E você sabe como é que eu comecei a me posicionar dessa forma? Porque na época... Isso é um desafio muito grande. Você se posicionar com parte de norma, por exemplo, de atendimento à norma. É uma migração dura que tem que ser feita. Eu fiquei mais de 1 ano sem vender guarda-corpo, quando eu resolvi normatizar. Caraca. E um dia eu reuni os colaboradores e bati na mesa e falei, cara, a partir de hoje eu nunca mais vou pedir para vocês instalarem fora de norma. E o fato de eu me comprometer com eles fez com que eu tivesse que ter culhão para recusar. Caracas, velho, que louco. Entendeu? Porque eu não queria chegar pra eles e falar, não, só dessa vez, vai lá, faz um temperadinho lá no guarda-corpo. Entendeu? Não, então, nunca mais. Eu falo que, às vezes, a ignorância é bom. Né? Porque depois que eu deixei de ser ignorante e tive a percepção e soube o que é o correto, eu não consigo mais fazer errado. Entendeu? Você não dorme mais. Questão de valores, né? Não tem jeito. Valores. Eu vou fazer outra pergunta pra você, sobre objeções. Tá. Essa pergunta é muito legal. O que você faz para quebrar objeções quando o orçamento tá apertado do cliente e tal? Porque existem vários tipos de objeções, né? Eu tenho uma lista lá, que eu já tenho na minha equipe, de várias objeções. Então, eu tenho mais de 15, assim. Quando o cliente fala isso, me dá alguns exemplos, assim, e tal, pra galera, assim, saber respostas claras, diretas e sejam convincentes também. Tá. Objeção, Daniel, a maior parte das objeções a gente quebra no diagnóstico, que eu chamo, que é a preparação do cliente. O que acontece? Muitas vezes hoje, quando chega um orçamento para as empresas quadrias, o cara chega com um projeto, ele deu o projeto, ele orça do jeito que acha que tem que ser, manda via WhatsApp, o concorrente faz a mesma coisa. Como que funciona, por exemplo, o nosso método hoje de atendimento? A gente faz o que eu chamo de diagnóstico, que é antes de montar o orçamento, você sentar com o cliente, que é o que a arquitetura faz muito bem. Faz isso. Que é entender o perfil dele. Qual que é o perfil desse cliente? Esse perfil dele é um preço mais baixo? Esse perfil dele é um atendimento mais rápido? É um atendimento melhor? Qual é a necessidade que ele tem?
Quando você começa a antecipar essas perguntas e você já começa a provisionar o teu orçamento de acordo com a necessidade dele, você começa a ter menos objeções no final. Continua tendo, mas você começa a ter menos. Por exemplo, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que a maioria dos vendedores não gostam de fazer, que é perguntar quanto você tem para quanto gastar. ele pretende. Não é quanto tem, quanto ele pretende. Tem muito mais. Tem, você tá julgando. O modo de Mas ser. pretende, assim... Qual o seu budget? Qual? Quando você chega pra comprar um carro, qual é a primeira pergunta que o cara faz pra você? Você tá pensando no carro mais ou menos que valor? Pra saber que tipo de carro ele apresenta. Por que você não pode fazer isso na esquadria, no vidro? Então eu costumo perguntar As pro pessoas cliente. têm medo, têm vergonha, né? Sei lá. Tem vergonha. Tem cliente que não gosta, é fato. Só que quando o cliente não gosta, ou você pula rápido pela pergunta Sim. e vai para uma outra, ou então você pode inclusive se posicionar. Eu faço muito disso. Porque quando o cliente vem, mas por que você está perguntando tudo? Eu falo, olha, eu tenho duas formas de montar o teu orçamento. Eu posso montar o teu orçamento, Daniel, de acordo com o que eu entendo que é o melhor para você. Então eu vou te orçar minha melhor linha, meu melhor produto, meu melhor serviço. Ok. Ou, Mas não vai te atender financeiramente. se não te atender, você vai me avisar, a gente vai equalizar. Por isso que eu tô Show. perguntando. Eu já evito o cara tomar um susto. É isso aí. Ou, se você me falar o quanto você pretende investir, já vou fazer o que eu tenho de melhor dentro daquilo que você quer pagar. Ó, eu orcei o da Você Virgínia. entendeu? Eu orcei o orçamento da Virgínia agora, né? Eu fiz hoje. Aí, eu orcei o melhor, entendeu? Eu orcei o melhor. Aí tinha um monte de vidro comum lá, vidro temperado. Eu falei assim, não, tudo laminado, tal, salão de festas. E assim, agora, aí depois eu posso abaixar, mas eu já coloquei o melhor Você pelo coloca o cliente. melhor. E o que muita gente não entende é que é o seguinte, na maioria das vezes, quando você começa a trabalhar com alto padrão, ou até principalmente o altíssimo padrão, o nosso cliente não é o cara que paga a obra, é o arquiteto dele. Isso aí. O cliente, a Virgínia não vai querer saber a diferença sabe. de temperado para laminado. Sabe nem quem é o não tá dele. nem aí para nada. Exato. Agora, o arquiteto ou o engenheiro, quem estiver fazendo a execução da obra, quer saber. É isso aí. Então, o teu cliente não é, o teu foco não é quem vai pagar a conta. É quem vai especificar e te colocar ali e falar, ok, tecnicamente o Daniel parceiro de atende obra, bem. É o parceiro de obra. Então, você tem que entender que o teu cliente muda. O arquiteto, o engenheiro, ele vai querer entender, pô, o que é a diferença do temperado pro laminado, o que é a diferença de um térmico, Exato. o que vai ser bom para ela ou não. Só que muita gente não faz essa leitura. Ele quer, às vezes, atravessar e achar que é o cliente que vai tomar a decisão, e nem sempre é. Nem sei. No alto padrão, na maioria das vezes, nem é ele que toma. Eu já vi muita obra, tipo assim, eu perguntando para que, tipo, às vezes pro cliente alguma coisa, eu falo assim, não, eu tenho que perguntar para arquiteta. A arquiteta que decide O arquiteto tudo que decide. Até E essa leitura você tem que modulação, fazer. Por quê? Porque tem arquiteto que decide tudo. Tem arquiteto que ele reúne 3 e passa para o cliente, a decisão é do cliente. Às vezes o cliente quer pegar um quarto orçamento. Sim. Às vezes a decisão é só do cliente. Então, quando você começa a atender, você tem que fazer esse diagnóstico. O diagnóstico bem feito, ele Você já diminui muito a objeções. objeção. Exatamente. Vamos pegar lá. Qual que é a maior objeção que tem hoje? Preço. Tá caro. Sempre foi. Falando japonês, tá caro. Sempre vai continuar sendo. Não tem como sair dessa. Ou você é o mais barato, ou é uma objeção que você vai enfrentar o resto da vida toda. Eu falo que essa objeção tá caro é muito banal, porque assim, as pessoas não têm nem noção de quanto vai ficar um orçamento. Às vezes eu pego um orçamento de esquadria, mesmo tendo conhecimento de esquadria, eu falo assim, não tenho nem noção se vai ficar 200 mil ou 350 mil. Não tem. Não tem. Você tem que fazer, calcular, ver custos, tipologia certinha. Só que aí qual que é o ponto? Que a gente tá falando da questão de preço. Se você já fez um diagnóstico bem feito, você consegue amenizar esse tipo de objeção. Mas mesmo que você não tenha feito, porque nem sempre dá para fazer. Às vezes chega um projeto arquitetônico que você não consegue nem se comunicar direito com a pessoa, tem que fazer, você tem que dar um jeito. Mas uma coisa que eu levo muito em consideração é o seguinte: o cliente ele tem que me ouvir. Aquele cliente que quer orçamento pelo WhatsApp, eu não passo. Cara, não, me manda o preço pelo WhatsApp. Eu simplesmente não passo. Ah, mas vocês não enviam? Não. 90% do mercado envia hoje por WhatsApp. Eu Geralmente era preciso por de e-mail. 20 minutos para você me ouvir. Se a pessoa não reservar 20 minutos para me ouvir, ela não vai comprar de mim. Ainda mais uma obra de uma casa inteira. E esses 20 minutos é onde eu tenho que mostrar para ele por que o outro custa X, o meu custa X mais 2 e vale a pena para ele. Desde que ele me ouça. Então, quando a gente começou a posicionar nesse formato de você tem que me ouvir, tem que reservar 20 minutos, e aí é onde eu bato muito. Aonde que a maioria das empresas falha no atendimento do cliente. Às vezes você tá atendendo o cliente, aí chega um WhatsApp, vai para cá. Ou então o cara tá te chamando lá. Cara, vai sentar para atender o cliente, foca. Cara, seja 20 minutos, 30 minutos, foca na experiência dele, foca no atendimento dele. Às vezes você faz a venda por causa de uma palavra que o cara fala.
Não é porque é um contexto. Às vezes tem uma palavra que o cara fala de repente, Você pegou ali. Eu já tive um problema com a empresa de esquadria que infiltrou. Cara, você já sabe. Não adianta você ficar falando de prazo com ele. A dor é água. A dor é água. Você entendeu? Não adianta você ficar falando de prazo, porque eu tenho entrega mais rápida. Porque... Não é. Ou ao contrário. A maioria das empresas fica batendo na qualidade. Todo mundo fala que tem qualidade. Você conhece alguma empresa que fala assim, não, a minha entrega só mais ou menos, é meia boca. Não existe. Não tem como. Então, assim, falar que tem qualidade já não é nenhum com um benefício mensurável. É tipo assim, isso é obrigação, pra começar. Isso é obrigação. E outra, a gente não vende um produto real ali que o cara pega na hora e sai. Não é um celular. Você tá vendendo um sonho, você tá vendendo uma perspectiva. Você tem que fazer ele acreditar no que você tá falando. Sim, entendeu? É um serviço, é um sonho do cara. Entendeu? Você tá vendendo um negócio que não existe ali. É isso mesmo. Então o formato é bem diferente. Então existe uma série de objeções, mas quando você fala de preço, é o cliente te ouvir. Se você manda orçamento pelo WhatsApp, não existe técnico que vai te fazer vender com preço mais alto. Então, se o cliente está reclamando por preço, você tem que pedir pelo menos 10 minutos da atenção dele para você conseguir mostrar que você é um cara técnico, uma empresa séria, responsável, que não vaza. Teve uma época na minha empresa que eu estava vendendo cobertura com balde já, né? Já vazava. Você sabe por que eu falo 20 minutos para o cliente? Por quê? Porque se eu falo 5, 10, cria a sensação de que eu vou fazer um negócio extremamente Muito corrido. rápido. O tempo dele é mais valioso que o meu. Passa essa sensação. Não, você tem 5 minutinhos. Tem 5 minutinhos. Caramba. Se você não tem 20 minutos para me ver, eu nem vou te atender. Vou remarcar para amanhã. É isso aí. E também não falo meia hora porque você cria a sensação de cansaço. Exato. Puta, cara, meia hora com o Daniel rápido. e de repente nem vou fechar. 20 minutos. Só que esse 20 minutos nunca é 20 minutos. Vira 40 minutos, vira meia, vira uma hora, vira 1h30. Aí já vira uma reunião de fechamento. Vira uma reunião de fechamento, legal. Vira um fechamento, Beleza. Como você, olhando para a empresa, as equipes, depois que você vende e tal, um projetista ou instalador também lá já com a obra vendida, ele pode servir como canal de vendas também para a empresa. Você já teve essa visão? O que você acha? Meus projetistas, por exemplo, eu falo muito, por isso que a gente tem muito alinhamento comercial. Depois que está no alinhamento de projeto, eles falam assim, mas tem esse produto aqui e tal, putz, olha, esse aqui ficaria melhor. Aí a gente vai para o alinhamento comercial e mais aditivo. Acontece, qual a sua experiência com relação a isso? A gente faz exatamente dessa forma. Isso aí, na verdade, é um upsell, né? Isso. Upsell Quando você compra carro, quando você compra carro, é isso. Mas que o ar-condicionado, o vidro elétrico, não sei o que lá, quando você vai ver que paga 15 mil a mais. Só que muitas vezes ele faz isso depois que você já tomou a decisão de comprar o carro. Ele não fica te oferecendo um monte de coisa quando você tá perdido. Canela seca. É esse carro aqui. É isso. Aí ele começa, mas eu tenho esse mesmo modelo com um upgrade aqui. Exato. Hoje, por exemplo, como que é o formato nosso? Existe a venda padrão e nós estamos implantando agora um profissional específico para um upsell. Que upsell, para quem não conhece, é venda sobre venda. Quando você pega, sabe quando você compra o celular, que aí tem garantia estendida, aí a garantia tem 2, 4 anos. Compra o celular, você já comprou, já tá ali. Se não entrar, tá tudo bem. Se entrar, é uma venda a mais. E aí, especificamente para isso. Porque hoje, vamos lá, quantas empresas quadrilhas oferecem fechadura eletrônica? Pouquíssimas. Pouquíssima. Fechadura eletrônica, você vai colocar ela na mesa de montagem. Então, assim, tá fácil para fazer. Escolhe uma marca de qualidade que atenda tecnicamente o que você precisa e faz um upsell em cima disso. Quantas empresas hoje oferecem vidro térmico para o cliente? Um passinho atrás. Quantas empresas hoje oferecem vidro laminado com bloqueio de raios UV para a mobília do cliente? Ninguém oferece. Vai no temperadinho, vai no mais basicão. Eu colo laminado até no escritório, porque aí já é vidro acústico. Então, assim, são vendas que você dá para ir fazendo. Agora, pegando o teu gancho, que você falou da parte de projetista. A forma como eu enxergo, Daniel, é o seguinte. Você pega um cara muito técnico. Esse cara, ele pode sim se tornar um bom vendedor. Ele vai ter que aprimorar outras técnicas. Não adianta você pegar um cara extremamente introspectivo. É porque a visão de projetista é introspecção, né? Exato. Geralmente é o caminho. Mas assim, dá para você transformar ele ou no bom vendedor ou deixar ele justamente como um facilitador para o vendedor. Eu, por exemplo, hoje, tecnicamente eu entendo bem de esquadria para o cargo onde eu ocupo, que é o cargo de vendas. Eu entendo bem, mas não o suficiente para fazer vendas de alta complexidade. Mas qual que é o gancho que eu tenho? Eu tenho um projetista que, se eu passar a mão no telefone e ligar, ele tira dúvida para mim.
Os meus projetistas hoje, eles fazem parte, além de projeto, de orçamentista técnico. Então, aí tem o vendedor, que não tem a técnica que eles têm, então eles dão todo o suporte e tal, dão uma conferência. Só que você tem que ter o orçamento correto que tem que vir o setor de projeto. Eu vou colocar. E aí um outro problema. Quantas empresas hoje é o vendedor que faz o orçamento? Quando o vendedor faz o orçamento, ele não está vendendo, ele está orçando. Então, isso é uma confusão. Agora você botou na ferida de tá cutucando o serralheiro e vidraceiro. Na visão de um serralheiro, de um dono de uma empresa mais antiga, um vidraceiro, ele acha que o vendedor tem que ir lá, emitir a proposta, ficar perdendo tempo, mexer no software e atender o cliente. Na visão hoje, mais de time, de tempo, a gente vê que as empresas têm os vendedores, às vezes tem um assistente ali de vendas, ou talvez um projetista também que faz essa assistência, e o vendedor fica focado em fazer follow-up, network, fazer relacionamento, em fazer prospecção. O que você acha? Qual a sua visão com relação a isso? Agora, o seu ponto de vista. Tá. Eu concordo com você, mas eu acho que tem alguns vendedores meio folgados que não querem aprender nada de técnica. Isso também faz perder venda. E aí eu concordo contigo, porque isso, inclusive, era uma briga muito grande que a gente tinha na mentoria na época, O pau comia. Mas assim, eu digo até que eu mudei um pouco essa visão, porque eu me tornei um vendedor mais técnico. Tá vendo? E agora está melhor ainda. Agora melhor. Mas eu entendo que tem que existir um equilíbrio. Ele tem que ter um nível de conhecimento razoável para ele debater tecnicamente com a maioria dos clientes que ele vai atender. Vai chegar um outro arquiteto engenheiro que é extremamente técnico, que aí sim você vai ter que ter um suporte. Agora, o vendedor ele tem que estar vendendo. Ele tem que estar na rua, ele tem que estar visitando o arquiteto. Prospectando. Dentro de um software, está fazendo orçamento, isso não é vender. Isso é orçar. Então você pode ter um projetista, você pode ter uma pessoa específica fazendo isso. Hoje nós temos uma profissional que é orçamentista, que ela trabalha na mesma sala do projetista. Então assim, quando vem o orçamento... Cai na mão dela, ela pede ajuda ali. E aí tem um ponto que é muito forte, que você falou, que o vendedor é folgado, e é mesmo. O vendedor é uma raça complicada. Muitas vezes o vendedor ele não quer passar o mínimo de informação para fazer o orçamento. Nossa. E aí o orçamentista fica lá quebrando a cabeça, aí demora, aí depois, mas você não fez orçamento. Então hoje a gente tem alguns critérios na empresa em que o vendedor ele tem que cumprir de informação para liberar para poder fazer o orçamento. Aí o orçamento é assim. Isso aí. A gente tem um formulário, né, que eles preenchem e que é automaticamente no nosso Asana. E mesmo assim, eles têm que mandar todos os projetos por e-mail, tal, e descrever. Então a gente tem um padrão também, um script, vamos dizer assim. Que aí quando você faz o orçamento, ele já tá dentro porque ele pesquisou para fazer esse formulário. Exato. Ele não tem que fazer o formulário da cabeça dele, ele tem que ter perguntado para o cliente ou para o arquiteto qual é a cor da esquadria, que linha vai ser. Informações básicas que todo orçamento tem que ter. Entendeu? E por tipo também, por script. Quando é fachada, tem perguntas direcionadas. A gente tem tipo um pop disso, entendeu? Quando é escolher de alto padrão, tem outro. Então a gente tem essa... E muda bastante a pergunta de um para outro. Muda. Dependendo do tipo. Perfil de obra, até você pode pegar dentro da pele de vidro, mas você tem formato de obra completamente diferente. Residencial, já muda. É com prazo de entrega mais longo, é aquele que você tem que compatibilizar o projeto antes, porque o negócio é para daqui 30 dias. É isso mesmo. Eu sou muito fã da parte de qualificação do cliente. Muito fã. De preparar o cliente antes de orçamento. Então, assim, ele me facilita muito a vida lá na frente. Isso faz com que eu reduza o volume de clientes que eu atendo no final. Porque quando você começa a qualificar, muitas vezes o cliente não está qualificado para você fazer orçamento em massa. Você já para ali. Exato. Quantas vezes os vidraceiros serraleiros... A triagem. Quantas vezes o vidraceiro serraleiro faz orçamento inútil? Muito. Aí o cara fica bravo. Levei 2 dias montando o projeto do cara e o cara achou que ia ficar 10 mil e ficou 80. Mas lógico, você não sabe nem quanto o cara quer pagar. Exatamente. Que é lá no começo. Aí eu te pergunto, você acredita num script de vendas meio que um padrão? Ou se fosse treinar uma equipe comercial, você deixa mais livre e cada um faz do seu tipo? Ou você criaria um padrão ali para a equipe? Você tem que ter um mapa mental. Você tem que ter um script padrão. Mas assim, você tem que ter uma versatilidade muito grande. E treinamento, né, Daniel? E treinamento. Porque assim, você tem que ter um treinamento muito frequente, porque
A objeção de hoje não é a mesma de semana que vem, que não vai ser a mesma da outra. Vai migrando. O cliente que você atende hoje é completamente diferente do cliente que você vai atender da semana que vem. Então você tem que ir na base do treinamento. Por exemplo, hoje com os representantes comerciais nossos, o que a gente faz? Perdeu a obra, a gente tem que entender o motivo. E assim, e eles já têm a maturidade de cada vez que ou perdeu ou ganhou, porque eu também gosto de entender qual é o motivo que fez fechar com a gente ou qual é o motivo que fez não fechar. Não fechar. E é trazer para debater. Aí começa a conversar. Ok, mas talvez você tenha perdido o ponto nesse detalhezinho aqui. Quer ver uma coisa que eu falo muito, porque eu vejo muita gente errando. Quando a gente está dentro da construção civil, a maioria dos nossos clientes são casados. Ou o cara é investidor, constrói para vender, ou quando é uma família, ele é casado. E quando ele é casado, você está falando de esquadria, que tem uma alta porcentagem no valor da obra, e quantas vezes ele não traz o marido ou a esposa junto para tomar a decisão? Aí a primeira objeção já é, vou conversar com meu esposo. Vou conversar com ele, porque é ele que decide. Às vezes nem é. Mas é uma forma de fugir. É uma forma de fugir. Só que o que acontece? Pode ser quando você trouxe só o marido ou só a esposa. E ficou lá 1 hora, explicou tudo. Porque o parafuso é aço inox, tudo. Quando ele sai dali, por mais boa vontade que ele tenha, ele não tenha discernimento para replicar. Ele vai chegar no outro e falar assim, cara, aquela empresa é boa, tudo, gostei, custa X. O outro fala, mas o outro custa X menos 1. Acabou, perdeu. Você já perdeu na largada ali. Então, a reunião em dupla. E aí eu volto e bato de novo. Aonde que eu pergunto se o cliente é casado? No começo da conversa. Eu já pergunto, você é casado? Você depende... Aliás, casado não. Você depende de mais de alguém para tomar decisão? Às vezes é um sócio. Traz junto. Ou às vezes ele é o comprador, ele tem um superior, dependendo do tipo de cliente, B2B, né? Então, ele é só o comprador, é o estagiário. Qual o nível hierárquico? Quem é que toma a decisão? Exatamente. Isso eu pergunto pra pessoa, eu pergunto pra pessoa, você decide sozinho? Ou você consulta mais alguém? Não, consulta minha esposa, traz junto. Não, eu tomo decisão sozinho. Se ele fala que toma decisão sozinho e eu apresento pra ele, como é que ele vai virar no final pra mim e falar assim, eu tenho que consultar a minha avó? Não tem como ele fugir. Você entendeu? Aí eu vou consultar o banco pra ver se ele libera e tal. Assim, pra mim o diagnóstico tem que ser muito bem feito. E pouquíssimas empresas do nosso setor têm um setor de pré-venda ou de triagem. Que é tão importante quanto o cara que fecha a venda. Você tem ideia? Tem um setor de triagem que não fica nem na empresa, fica fora da empresa, e aí ela faz a triagem, depois ela passa para as vendedoras. E aí tem outra triagem, do que ela já filtra, ela passa para a vendedora, e a vendedora, aí ela vê se realmente entende ali, se é um cliente bom, potencial, se não é, se a obra é concreta, ou se é só uma cotação, porque tem coisas diferentes, eu não sei se vocês sabem, mas principalmente para a construtora, corporativo. Tem obra concreta, a obra já está vendida e a construtora vai fazer aquela obra. E tem obra que é concorrência. Uma construtora está concorrendo a fazer um shopping. Então ela está na concorrência e ela precisa de uma tomada de preço ali para colocar no escopo dela. Então tem 2 tipos Então essa triagem é muito importante. Dependendo do tipo de obra que você vai fazer, você tem que entender todos os pormenores para você conseguir se achar, né? Perguntar em que fase a pessoa está da obra. Qual o tempo estimativa também Quantas vezes eu fiz orçamento, aí fui apresentar para o cliente, aí ele virou e falou assim, então, tá aprovando na prefeitura. Falei, puta, pra que eu fiz essa apresentação agora? Exato. Ali sim eu podia ter mandado só um preço pelo WhatsApp, mais ou menos X. Porque ele vai voltar daqui, sei lá, meses, aí eu vou fazer o atendimento. Exatamente. Olha, eu faço essa pergunta, eu acho que é uma das primeiras perguntas que eu faço, porque eu ganho dinheiro demais. Eu ganho dinheiro demais com isso. Porque geralmente a obra tá atrasada, tá precisando, eu falo muito de corporativo, tá? Tá precisando para ontem, precisa entregar porque precisa entregar outra sala, outro prédio, e precisa daquela fachada pronta, aquela obra, as quadrilhas prontas. Então, a gente ganha o quê? No aditivo de taxa de urgência, né? Então, teve uma obra agora que eu tive um custo de 31 mil reais, aí eu paguei mais 19 mil de mão de obra, com 50 pau. No total de custo. E no final, minha venda foi 184 mil. Porque era uma urgência de uma obra de 20 dias, uma fachada.
o benefício que você tem que apresentar não é ficar falando de qualidade. Você tem que ter o mínimo de qualidade possível para atender tecnicamente bem. Eu tenho material mas é o prazo. Exato. Nesse caso era o prazo. Então, e não foi só a primeira, tem algumas outras obras. Tô fazendo a fachada da Dell agora. Dell Computadores, e lá o prazo era para dia... Eu tenho que estar pronto dia 30 de junho agora, a obra. Faço. E o preço também é um pouco acima, porque eu preciso pagar um fornecedor mais rápido, não posso ficar contando preço, fazendo... Eu preciso achar quem tem pra me auxiliar. E ele deixou pra última hora, ele sabe disso. E assim, e vai vir o cara dos Estados Unidos pra cá. Ele sabe disso. Ele tem que fazer. Alguém tem que fazer e tem que ser com prazo. Exatamente. É a leitura de cliente. Aqui você já nichou parte dos seus clientes para esse formato. Então, assim, você já começa a criar marca... Bom, ok, a empresa do Daniel... atende com prazo rápido. Você começa efetivo, a criar a consolidação de mercado com esse perfil. Exatamente. Aí a tendência, obviamente, é vir com mais clientes com esse perfil. Aí, olha, eu ensinando a galera aqui também. Vocês nem estão na mentoria, mas eu tô ensinando, ó. Aí a gente, pra gente criar um padrão desse, a gente tem um Gantt, que assim, quando eu já faço o orçamento, eu já faço um Gantt com a previsão de, ó, o material chega aqui, medição, tal, projeto, instalação. O cara fala assim, caramba, eles vão resolver meu já quebrou a objeção do cara. O cara assim, não fica lá perguntando, mas qual que é o prazo? Ah, será que vocês cumprem? Eu já entrego o orçamento, Gantt, um pré-contrato, o cara fala assim, não, é só assinar, então agora vamos correr com isso. Exato. Então, porque eu falo assim, tempo é dinheiro, o tempo é crucial. Pode trabalhar, aí eu pergunto, pode trabalhar de sábado e domingo? Às vezes nem precisa. Mas eu falo assim, não, então o cara, se precisar, trabalha. Se precisar, o cara trabalha. Então, você já ou trabalha de madrugada, pode trabalhar de noite. É isso aí. Agora, eu ia te perguntar uma coisa, assim, porque a gente tá no mercado onde a gente reclama muito, e a gente vê muitas reclamações também, de concorrentes, de mercado prostituído, coisa do tipo. Como você lida com concorrentes que prostituem mesmo o nosso mercado com margens, assim, inviáveis? Você tem que entender que você não pode atender o mesmo cliente que ele. Esse é o primeiro ponto que você tem que começar a entender. Por exemplo, a nossa empresa está no interior de São Paulo. Se eu entender que o meu atendimento geográfico é onde está a empresa, sem chance. Tá ferrado. Então o que a gente começa a entender? Tá, vamos pulverizar, vamos começar a ampliar o leque geográfico. Vamos começar a entender onde estão os melhores condomínios, onde estão os escritórios de arquitetura mais influentes. Então, por exemplo, o que nós fizemos hoje? Parte do nosso atendimento, boa parte até, ele está em outras regiões. Está vindo para São Paulo, está vindo para Alphaville, está indo para Campinas. Então, assim, a gente sai do interior e vem para cá. Por quê? Porque aqui está o público onde hoje está me ouvindo, aonde investe aquilo que a gente quer vender, com o propósito que a gente tem de vender. Então, quando você começa a falar de, porque... estão prostituindo o mercado, porque o meu concorrente vende muito mais baixo, mas é porque você tem um preço mais alto, você não entendeu que você não deve atender o mesmo cliente que ele, você tem que começar a criar conexões para sair daquilo ali. Por exemplo, como que faz isso? Visitando os arquitetos. Hoje a maioria das empresas quadrias tem medo de arquiteto. Não visita os caras. Não gosta de arquiteto. Não gosta. E aí a gente sempre fala muito disso. Não fala sobre vidro esquadria na faculdade de arquitetura, não fala na faculdade de engenharia. Eles dependem do mercado. E o mercado também não fala. Então, como é que você quer que um arquiteto justifique para o cliente dele para comprar contigo, que o teu valor é X mais 2, se ele não sabe a diferença do teu orçamento para o outro? Se ele não entende. Uma coisa que a gente faz muito na empresa é pedir orçamento de concorrente sem preço. Porque quando você... Eu também peço. A gente pede orçamento de concorrente. Às vezes vem. Facilita. Mas não é de graça, né? Mas a gente fala ou pro cliente ou pro arquiteto, tira o preço. O meu foco não é saber o quanto estamos fazendo. É saber se você tá colocando a mesma tipologia. Exatamente, fazer a comparação. Cebola com cebola. E agora eu vou falar uma que eu peguei nas cidades que estão em volta nossa ali, que deve estar acontecendo em muita cidade e ninguém se tocou disso ainda. Você já deve ter pego esse tipo de situação aqui. Como a gente começa a trabalhar com público de médio e alto padrão, você começa a ampliar o número de vãos. Então, às vezes é 20, 25 vãos por casa. Eu já peguei uma mesma empresa que os caras sempre orçam 2, 3 itens a menos do que tá no projeto. A primeira vez que veio o orçamento dessa empresa para mim, o cliente tirou o preço tudo, mandou, eu comecei a comparar, aí ligamos, o nosso tá respeitando o projeto 100%, que esse aqui tá com 2 a menos, 2, 3 a menos. Ok. Falei, bom, é raro, né? Normal. Só que eu comecei a pegar uma sequência é um padrão da mesma empresa. Os caras orçarem um valor menor. Porque aí eu te falo, ele orça 2, 3 itens a menos. Não, isso aqui não tava na nossa proposta. Vai dar pau no relacionamento lá na frente? Óbvio. O cliente vai ficar pé da vida e falar, mas eu contratei pra fazer tudo. Mas não tava na como proposta. É que ele vai fazer 2, 3 itens com outra empresa? Não faz. Não vai.
Então eu comecei a pegar uma determinada empresa que começou a Mau sair com caráter, frequência. né? Mau caráter. Mau caráter. Essa é a grande fala. Total. Só que aí só que aí ligou a antena. Eu falei, opa, peraí. Sabe o que tá acontecendo mais? Aí eu comecei a estudar e comecei a ver que várias empresas na região estavam fazendo a mesma coisa. Não quando é obra pequena, porque é perceptível 3, 4 itens, mas quando você pega uma obra grande... Orçei uma obra hoje de 37 itens que tinham 102 quantidades. Então, o cara coloca 3 quantidades a menos ali. E ninguém fica... Às vezes uma construtora, sim, você tem uma pessoa específica que é para fazer bate, comparação. Mas um arquiteto, muitas vezes, não vai fazer isso. O cliente, difícil fazer O cara isso. só rola e vem lá embaixo. Vai, depois assim, vai dar problema lá na frente? Vai, mas você não vai fazer 2, 3 itens com outra empresa. E não tem como você exigir uma coisa que você não comprou. Você entende o tamanho do mau caratismo que tem no mercado? Caraca, velho. E que às vezes a gente perde obra e não sabe nem o porquê. Que loucura, hein? É bizarro isso, mas acontece. Aí hoje eu já faço o quê? Quando o cliente vira para mim e fala, eu tô orçando com mais 2, 3 empresas, eu falo para ele, olha, nós temos hoje uma autoridade técnica no assunto. Então assim, não é questão de você fechar comigo não. Você pode fechar com outro, tranquilo. Me envia, deixa eu comparar. Vamos ver se a gente tá falando a mesma língua. Se a gente estiver falando a mesma língua e você virar para mim, o X tem um outro benefício que você não tem, beleza. Mas muitas vezes quando eu começo a bater 3, 4 orçamentos e comparar, eu começo a ver. Ou às vezes o cliente vira e fala, por exemplo, quero tudo na Gold, o cara vai lá, mete na Suprema no meio, lá o cliente nem vê. É isso aí. Não sabe, se for arquiteto, não sabe a diferença de Suprema e Gold, pô. Isso O mesmo. cliente vai saber? Os meus arquitetos sabem já. Os meus também. E a gente falando de CRM, eu vejo muita gente que fala assim, eu fiz muito orçamento e perdi. Mas aí eu falo assim, quantos orçamentos você faz por mês? Qual a sua média de orçamento? Qual a sua taxa de conversão? As pessoas não sabem. Não tem noção. Não sabe, de verdade mesmo. É tudo no achismo, entendeu? Achou que trabalhou muito. Então, criaram o tal do CRM, né? Que ajuda para controlar isso, para organizar. O que você tem para falar sobre CRM, sobre esse assunto em geral? Ô Daniel, tem uma frase que eu sempre falo que é assim, o CRM ele tá pro vendedor assim como a furadeira tá pro instalador. Ponto. Não se instala sem furadeira, não se vende alta performance sem CRM. O engraçado é que eu não vejo instalador reclamando de furadeira, mas eu vejo um monte de vendedor reclamando de CRM. Exatamente. Por quê? Porque você tem que ter disciplina, né? Vamos lá, CRM é basicamente funil de vendas. Você vai pegar todos os teus clientes que chegam, você vai colocar ele dentro de geralmente um software, mas dá para fazer isso em Excel, dá para fazer no caderno, dá para fazer em qualquer lugar. Que é você ir segmentando para você focar naqueles que realmente vão te dar retorno. E o CRM, a maior parte dos CRM hoje no mercado, eles são complexos. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com CRM simples, de visual limpo. Qual CRM simples. você usa hoje? Hoje eu uso o RD Station. RD Station. Assim, é o que eu entendo como mais limpo e que me traz os indicadores que eu preciso. Eu uso Pipe Drive. Pipe Drive. Já testei, mas assim, o Pipe Drive, a leitura que eu faço já é para uma empresa um pouco mais madura, comercialmente. Não, tá. O cara que tá começando, às vezes ele se perde o RD. É que ele é muito grande, o Pipe Drive. Então assim, ele é mais limpo, assim, para quem tá começando. Sim. E o CRM hoje ele é fundamental, porque muitas vezes a gente pede orçamento, não é por causa de preço, não é por causa de atendimento, muitas vezes é por causa de falta de um follow-up. O que é follow-up? É você depois... Um retorno para o cliente, depois de uma semana, você dá um retorno para o cliente. Existe uma técnica de networking que dá pra gente trazer para o setor de vendas, que é o quê? Que chama de 24/7/30. Você passou orçamento, você fez a apresentação, passou orçamento para ele hoje, 24 horas você faz o contato com ele. 7 dias você faz um contato. O cara não te respondeu, 30 dias. Deu 30 dias, o cara não te respondeu? Cara, esquece, vai pro próximo. Então você começa a criar formatos, aí sim vem o copy. Aí quando o cara não responde com 30 dias, você dá baixa como perdido ou você deixa na geladeira e coloca um follow-up de futuro? O que você faz? Porque isso aí é uma briga também. Tipo assim, você fala assim, putz, fiz um trabalho do caramba aqui, agora eu vou ter que abandonar, assim. Sim, eu vou ter que largar esse daqui, entendeu? Porque tem gente que é muito apegada, tipo assim, não, daqui a 45 dias eu entro em contato de novo com essa pessoa. É que a pessoa se apega muito no trabalho do orçamento que ela fez, né? Exatamente. E assim, não vale a pena, né? Depende do perfil, entendeu? Depende muito do perfil. Se é aquela pessoa que você sentiu que você errou o time muitas vezes, que às vezes a gente erra o time, não é o cliente. A gente coloca para colocar, mas existem algumas técnicas que a gente faz. Por exemplo, você mandou orçamento para o cliente, apresentou, sempre bato, apresentou,
e depois você enviou o orçamento para ele, porque ele vai pensar por qualquer motivo. Esse cliente sumiu, não respondeu mais. Manda um áudio mudo para ele. E depois escreve embaixo assim, ó, faz sentido para você o que eu acabei de falar? Pra ver se o cara não volta correndo para te responder. Gostei. Eu gostei da técnica. Vou Você anotar essa aqui. Áudio entendeu? mudo. Áudio mudo do mudinho. Entendeu? E depois você escreve, ó, faz sentido o que eu consegui, o cara vai voltar pra te atender, você tem uma outra oportunidade de abrir conversa com ele. Show, muito bom. Essa daqui eu vou Você copiar. entendeu? Essa é que eu vou copiar, hein? Se nem assim o cara responder, desculpa, ele já fechou com o outro, ou ele realmente não tá interessado, porque assim, você não conseguiu atiçar nem a curiosidade dele. Aí não vale a pena você investir tanto. Verdade. Tem Entendeu? uns vendedores que fica mexendo o saco que eu nem respondo. E aí o pessoal fala assim, ixi, isso aí. Tem uns que falam assim, eu estou finalizando o atendimento porque chega nesse ponto, entendeu? Mas o CRM, por que ele é fundamental? Porque o CRM, além de você ter um diagnóstico de como está o andamento de todas as negociações, você consegue provisionar tarefas de follow-up. Então, por exemplo, o nosso CRM hoje, como que a gente faz? É uma regra da empresa, uma obrigatoriedade que o representante comercial ele preenche as informações. Acabou de falar com o cliente, atendeu ou ligou, vai anotar lá as informações principais. Uma das coisas extremamente desagradáveis que o vendedor comete, às vezes é esquecer o nome da esposa, às vezes é esquecer o nome do arquiteto, às vezes é esquecer o time que tá da obra. Por quê? Porque às vezes você fala com o cara hoje, aí você vai falar daqui 30 dias. Você vai lembrar tudo isso? Você não vai lembrar. Você não vai lembrar nem que linha que o cara quer direito. E você falou um negócio assim muito, muito importante, eu acho que pra vida. Acho que assim, esquecer o nome das pessoas é a pior coisa que você pode cometer. Que a pessoa valoriza muito o nome dela, entendeu? É a palavra que ela mais gosta de ouvir. Até da forma que escreve o nome dela. Então isso é muito importante como você vendedor, saber como é que escreve, como é que pronuncia o nome da pessoa e não errar. E não é, cara, não existe orçamento apenas com o primeiro nome. Boa. Não existe. Orçamento é nome e sobrenome. Entendeu? Ou se é marido e esposa, é o nome dos dois. Legal. Cara, formaliza, passa a sensação de exclusividade para esse cliente. Experiência. Experiência diferente. Você entendeu? Você tá trazendo o conceito de atendimento próprio dele. Pô, não é... Cara, quantos Daniel tem em São Paulo? Agora, se eu colocar, pô, Daniel Estrela, cara, se eu colocar o teu endereço no orçamento, se eu colocar informações tuas, completar certinho. a tua recepção desse orçamento já é diferente. Isso é verdade. Tá, e eu falo que quando você vai implementar alguma coisa, a gente tá acostumado com papel, com Excel, e você vai colocar um CRM, por exemplo, até nas suas consultorias você deve ter essa dificuldade, a gente vê uma barreira. Tem gente lá que tem o perfil, né, preferência cerebral, às vezes, de não querer mudanças. E aí, ela começa não, esse sistema é muito ruim, isso aqui tá muito, isso aqui, sei lá. Quais as dificuldades que você viu nessa questão de implementação de CRM? Porque o pau come nessa hora. Aí é duro. Cara, a gente tem que partir do princípio que é o seguinte, vai muito do que você falou em relação a perguntas. Porque quando você começa a perguntar, quando a pessoa começa a criar dificuldade, mas é chato preencher. Pô, é chato, você tem que ter disciplina para fazer isso. Mas assim, ou você faz ou não te gera resultado. Escolhe. Não tem terceira opção. Uma receita de bolo, né? Então, assim, você tem que começar a fazer as perguntas para ele. Ok, como é que é a tua taxa de conversão? Taxa de conversão é o quê? O número de orçamento que você faz vezes o número de vendas que você faz. Eu faço sem orçamento e fecho 30. Então, sua minha taxa de conversão é 30%. Ok, mas assim, qual é a tua taxa de conversão em número de atendimento e qual é a tua taxa de conversão em valores? Que beleza, você pode atender 10 e fechar 2. Mas pode ser 2 de ticket médio baixíssimo. Eu fechei 16 negócios e fechei 1,5 milhão. Então assim, você pode ter, eu atendo 20 e fecho 2. Ok, tua taxa de conversão é baixa, ok. Só que cada venda que eu faço é X e bato a meta mensal com 2 vendas. Eu tenho isso com um perfil de... no meu CRM, eu tenho por vendedor, eu tenho perfil de vendedor também. E aí você consegue ver as médias. Aí eu tenho ainda clientes da casa, clientes do Google, clientes do clube... Então ainda tem são os indicadores, né? A métrica, né? Porque assim, o gestor, vamos pro lado do gestor agora. O gestor, saindo do operacional, qual que é a função dele? Análise de métrica. Exato. É olhar pro vendedor e olhar falar, o dashboard ali e olhar.
Cada cadastro de cliente que esse vendedor faz, ele demora 30 dias para retornar para o cliente. O que está acontecendo? Por que ele leva 30 dias? É falta de treinamento, é preguiça. Eu tenho uma briga qual lá é o motivo? feia. Eu tô gastando muito tempo fazendo proposta. Porque às vezes meu time comercial técnico não dá conta, e aí os mais básicos eles fazem. E aí eu falo assim, não, então agora vocês vão passar todos os orçamentos, a gente tem até um grupo, pra cá. Se a gente não der conta, a gente fala pra vocês, entendeu? Que vocês têm que estar focados em vender, focados em fazer follow-up. Exatamente. Eu não quero desculpa, a gente tem que eliminar as desculpas. O CRM é o coração do vendedor. Isso. A CRM é a coisa que eu olho toda manhã e todo final da tarde antes de ir embora. Que é onde você começa a analisar as métricas. Então, se uma pessoa vem, uma consultoria, por exemplo, de implantação de CRM, mas se ele tiver uma dificuldade, por exemplo, a utilização de software, já é uma dificuldade muito grande. Hoje, uma das perguntas que eu mais faço na hora de contratar uma pessoa para a área comercial é se ela já tem experiência com CRM ou se ela tem facilidade com software. Antes de perguntar se ela já é vendedora, se ela já tem técnica, se não sei o quê. Porque assim, ali tá o coração. Se o cara for um bom vendedor, mas o cara não tiver disciplina de utilizar CRM, ele pode até trazer resultado. Primeiro que ele vai trazer resultado provavelmente por pouco tempo. Segundo, ele vai começar a puxar a equipe toda para baixo e todo mundo achar que não é necessário também. Ó, mas eu falo assim, o cara tem problema com dificuldade com software e tal. Eu falo assim, antes do computador existe o papel. Aqui, ó. Faz no papel. Meu, aqui, ó, faz no papel. Aqui, faz no papel. Ó, aqui, isso aqui é follow-up que eu tenho que fazer. Então, aqui é follow-up, entendeu? Aqui são coisas que eu tenho que fazer e aí eu vou eliminando, eu vou riscando e tal. Você entende o que tá aí? Entendo. Acabou. Exatamente, é isso. E assim, e tá aqui, eu tenho que fazer, ó, se eu não fiz, eu falo, ó, eu tenho que comprar tal pessoa, eu tenho que comprar tal coisa. Eu anoto aqui. Tá certo que você mata o gestor fazendo isso, né? Mas tudo bem. Mas eu digo, o cara que é um vendedor único, que tem problema com software e tal. Meu, mas você tem que fazer. Mas você tem que fazer. Exato. Por quê? Porque vai chegar lá no dia 28, 27 do final do mês e falar, ok, a meta, não batemos a meta e precisamos bater a meta. Você tem que ter todas as suas negociações para colocar na mesa, ou que seja num software, e falar, ok, cara, vamos focar nesse e nesse aqui. É isso. Esse aqui eu vou ligar com você, eu vou ligar com você. Esse é o cara que, beleza, esse cara só falta desconto, beleza, passa meu telefone, o cara dá X de desconto e fecha. Mas você tem que ter uma leitura. A gente tem até a sala de guerra lá, que no final do mês é pra isso, entendeu? Coloca os vendedores, o Felipe fica lá, eu entro junto e vamos que vamos. A gente tem uma técnica da empresa que a gente chama de War Day, que é justamente isso aí, que é o dia de guerra. Que, assim, tem uma função específica, com método específico, eu não abro pro mercado, mas é o dia do mês que mais dá resultado pra empresa. Porque tem faca na caveira, velho. O Bob vai pra rua. É cultura. Cara, é cultura. E eu aprendi isso visitando uma grande empresa ali em Alphaville, que eu via o formato como eles trabalham. Que eles têm um dia específico, que assim, não é... é o dia pra fechar o negócio. Não é isso. É cultura. É rock pesado na veia desde as 7 horas da manhã e, pum, cultura. Cultura. Bota todo mundo pra correr. Isso entendeu? É isso aí. Você pode... Gatilho de escassez. Que assim, você tem que criar gatilhos de escassez com o cliente. Porque senão, pra que ele vai fechar contigo hoje, se ele pode retardar o máximo que ele pode pra fechar essa obra? E escassez em vários sentidos, gente. Até com relação a prazo, por exemplo. Tô fechando a agenda do mês que vem e tal. Eu vi que sua obra é para esse mês ainda, vamos. Entendeu? Isso aí. Eu conheço um parceiro nosso, tá até na mentoria, ele usa muito isso. E já chegou de cliente, hoje não. Ligando outro dia, assim, agora você perdeu, eu só consigo fazer na outra semana. Uma semana você perdeu. Você perdeu um dia, mas um dia, perdeu uma semana. Perdeu, sabe? E aí, ainda fechou. E existe o gatilho de escassez de agenda, que é um erro de um monte de vendedor também. Que é o quê? Chegar pro cliente e falar assim, quando que você pode? Cara, não existe quando que você pode. Quer dizer que a tua agenda é importante, a minha não. Então, quando eu vou fazer um atendimento para um cliente, obviamente eu já tenho toda a agenda no celular, tá extremamente fácil para consultar, que é falar, olha, tenho quinta-feira 2 da tarde ou 5 da tarde, qual que fica melhor para você? Se não puder, tudo bem, você vai equalizando, mas assim... Você já mostrou que você também tem sua importância. Às vezes, você pode não ter nada para fazer. Mas o cliente não tem que saber disso. Exatamente. Se você não tem nada pra fazer, é porque você não trabalha bem, você não tem cliente. Se você tá com a tua agenda lotada, é porque você tem muito trabalho e você é bom no que faz. Hoje uma vendedora falou assim pra mim, não tem nada a ver, mas eu preciso comentar. Um instalador que mandou aqui o currículo dele, faz obra, faz fachada, faz isso. Se ele mandou é porque ele é ruim. Porque assim, o cara que é bom tá ocupado, tá trabalhando. A pessoa que é boa, ela tá empregada em algum lugar. Exato, não falta. Ele sai de uma empresa porque ele é chamado por outra. Às vezes o cara é bom, só que tem vício. Então também tem outro problema, né? No nosso setor. É isso daí. Então, tem muito essa questão de colocar muitas vezes o cliente acima da gente. Quando eu falo muito sobre a questão de posicionamento, é justamente isso. É sentar com o cliente de igual para igual. Falar, a minha vontade de vender é a mesma vontade tua de comprar.
Se eu quiser vender e você tiver tanto faz, não vai funcionar. E muito menos ao contrário. Só que muitas vezes o cliente, o vendedor, ele coloca o cliente acima dele, um patamar acima. Ele fala, quando que você quer? Se o cara virar e falar assim, é sexta-feira, às 2h da manhã, aí você tá ferrado. Vai ter gente que vai atender, tem gente que vai dar, não vai querer, mas assim, é compatibilização, é mostrar, cara, eu tenho... Quando você fala de posicionamento, Daniel, onde que eu prezo muito? Que o cliente, ele tem que ter todo o atendimento que ele merece, mas ele tem que entender que se ele não comprar, você vai estar atendendo um outro daqui 5 minutos. Isso. Você é bom o suficiente para não depender dele. Porque a pior coisa que tem que chegar num atendimento de cliente é chegar tremendo porque a meta tem que cumprir, você tem que fechar aquela venda, o cliente olha para você e fala, cara, o que tem de errado com ele que tá meio ansioso? Ele tá me oferecendo alguma coisa meio cabulosa aí. Eu percebo isso, tem muito vendedor afoito, tipo assim, apavorado pra vender e querendo forçar demais. Eu falo assim, esse aí tá fudido. Aí, nesse daí, eu consigo espremer ele. Porque ele precisa bater a meta, baixa a margem dele. Vai baixar tudo, vai parcelar enquanto o comprador quiser, porque ele não teve o posicionamento. É inteligência emocional. E aí, isso que eu ia falar. Aí entra muito pra inteligência emocional. Qual que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje? Resiliência. É isso. De você... Eu já contei isso em outras situações, mas eu já perdi venda de R$200 mil, 11 horas da noite na casa do cliente, apertando a mão do cara e falar, ó, tá tudo certo, chega amanhã na empresa 8 horas da manhã, eu vou assinar o contrato, beleza. No outro dia, 8 horas da manhã, o cara não liga. Sumiu. Aí quando eu vou atrás do cara, o cara fala, então 7 horas da manhã, minha esposa foi no teu concorrente, tava mais baixo, fechou lá. Eu falei, cara... Na hora aquele soco no estômago. Mas hoje você vai ficando mais maduro, ficando calejado. Você fala, tá, ok. Onde eu errei? Eu errei em não ter criado uma escassez pro cara assinar o contrato 11 horas da noite. Se eu tava lá, por que raios ele não assinou o contrato comigo? Inclusive, se o meu contrato é online. Porque eu não faço assinatura em papel, eu gosto muito de contrato online. Não, ou seja, o erro não é do cliente, é meu. Nossa. Quando a gente vira e começa a achar que não, o cliente que fez isso aqui, o cliente que fez isso aqui, você começa a terceirizar a responsabilidade da venda, da falha na venda, não vai ter sucesso. Meu, e você falou assim, tem um cara que ele é especialista em roubar obra. Tipo assim, obra fechada. Assim, eu acho que era gosto dele, assim. Ah, não, você fechou a obra? Não, mas fechou por quanto? Mas ele é barateiro, né? Assim, tipo, mas a vontade dele era arrancar a obra já fechada, ainda porque ele tinha uma cidade menor, ele tinha uma concorrência entre as empresas, assim. É tipo esse picareta que tira as esquadrias, entendeu? Então, assim, na venda a gente tem que ser faca na caveira, eu falo. Eu vendia muita sacada, eu era especializado em vidraçamento de sacada. Eu chegava pro cliente, vem aqui pra fazer um orçamento aqui na varanda. Só que assim, eu já tinha a planta do prédio, eu fiz uma reunião de condomínio, já tinha os valores. Eu falei assim, não, eu tô indo, dona Maria, tô indo lá. Eu chegava lá, olha, eu vou tirar a medida aqui pra confirmar as medidas. Toma aqui o contato, a senhora vai lendo? Meu, era na época do contato, ainda não tinha o Zapsign, né? Assim. Aí a cliente tava lendo, eu já tava medindo, já mostrava o tanto de abertura que a senhora vai ter. Várias vezes o cliente já começava a assinar ali, preencher, porque era só preencher os dados, a informação, os valores. Você, o valor é esse. Prontinho. Você facilitou a decisão dele. Exatamente. Né? Porque, já tô ali, já medi e tal. Vou chamar outro pra quê? E já fiz aqui no prédio. Aí ele vem comprar, não, eu tenho que pegar o contrato, aí você começa a dar um peso no contrato, ele já começa, putz, eu vou ter que ler o contrato, vou ter que mandar pro advogado. Não esquece, é um facilitador. A gente tem que facilitar a vida, porque assim, eu falo assim, hoje tudo é muito rápido também. Isso eu já fazia 12 anos atrás. Mas hoje tudo é muito rápido, ainda mais hoje. Então, assim, as pessoas não têm tempo, as pessoas não querem perder tempo. Se ela tá ali, trouxe confiança, força, porque aí tem emoção também. Aí os gatilhos, na venda a gente vai, aí os gatilhos de emoção e tal, e aí você já forçou ali, já fez trouxe a confiança que ela precisava, ela às vezes, será que compensa receber outro cara amanhã pra ver? Esse cara aqui já me deu todo o know-how. Já vou, tá aqui, vamos assinar logo. Mesmo que ela, talvez, receba o cara, mas eu já assinei com outro e tal. Você quer ver um gatilho que funciona muito? E na hora do atendimento. Porque assim, muitas vezes a gente faz o atendimento, o cliente, vou pensar, por qualquer circunstância. Eu gosto muito de usar uma técnica que é o seguinte, que é a técnica da oferta. E você chegar pra você, Daniel, falar, ok, Daniel, você vai pensar, vai ver se o cachorro tá vivo ainda, pra ver se toma uma decisão, enfim. Chegar pro Daniel, falar o seguinte, você tá disposto a fechar hoje comigo
se eu te fizer uma proposta interessante pra você financeira? Você começa a atiçar a curiosidade, né? Claro, Tem claro, cara que, vai. Com se a certeza. proposta for muito boa, Opa, o que você tem pra me falar tem aí? pessoas que falam, não, eu vou esperar outros orçamentos. Tá tudo certo, eu nem abro. Quando o cliente atiça a curiosidade dele, eu posso chegar e falar, ok, Daniel, eu já sei que eu tenho uma margem de negociação. Tenho lá X% que eu posso gerar de desconto pra ele. Até porque o desconto não é dado, né? O desconto é trocado. Então eu posso chegar e falar, É o frete grátis do Mercado Livre. Exato. Sai por um lado Não e entra existe no outro, almoço grátis, não pai. existe isso. Então você tem o valor da obra. Ok, Daniel, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oferta pra você, só que assim, vamos fazer um combinado. Você toma essa decisão comigo hoje. Se eu fizer a oferta pra você, você virar pra mim e falar assim, Diego, não faz sentido não. Não quero. Não tem problema nenhum. Você vai voltar amanhã, o valor vai ser o mesmo que tá agora que eu tô te apresentando. Se fizer sentido pra você, a gente fecha o contrato hoje, beleza? Ok. Show. Faz a proposta. Se fez a proposta, ele assina o contrato ali. É isso aí. Então assim, você cria uma oferta no ato, no atendimento, você não vai conseguir fazer isso pelo WhatsApp, e você traz a pessoa ali. Porque você gera um benefício de um desconto ou de uma redução de prazo de entrega. Depois você estava negociando uma não, se fechar comigo hoje eu vou te entregar, vou reduzir 15 dias no teu prazo de entrega, de repente se a dor dele for essa. Mas fazer o cara assinar na hora. Se o cara não assinar na hora, não tem problema nenhum. Só que quando ele voltar amanhã, aí o preço... Você tá falando Você assim, entendeu? a gente vai lembrando das coisas que a gente faz na vida. Desculpa, Deus, não me julga, mas assim, eu já cheguei indo pra reunião e eu ligar pra um parceiro meu de tempera de vida. Ó, tô indo pra tal cliente, vou te ligar de lá, vou falar, você fala que o prazo é 35 dias úteis, só que se eu fechar até amanhã esse pedido e tal, você consegue fazer pra mim em 15 dias que vai entrar na cara. Que é o prazo normal dele já, né? né? Ligo na frente do cliente, não, ó, mas é PVB acústico e tal. Aí eu, não, mas você consegue me ajudar? Olha, pra você, Daniel, pra você vai entrar uma carga que tô vendo aqui no sistema. O cliente fechou no dia, ali na hora. Entendeu? E assim, foi tudo teatro, velho. É escassez pura. É pura, exato. Tipo Pura. assim, se não entrar nessa carga, é 45 dias úteis o prazo. É 35 dias úteis, entendeu? Só que aí, vamos pegar... vamos trazer agora pro lado, eu diria até de respeito com o cliente. No sentido assim, quando eu falo isso com ele, muitas vezes o cliente vira e fala assim, duvido que se eu voltar amanhã, você não vai fazer o mesmo preço que você tá me ofertando agora. Duvido. E isso é uma coisa real que a gente pratica realmente, tá? Isso não é discurso, isso é real. Por quê? Porque senão eu vou me complicar lá na frente se eu fugir com esse discurso. Que é a respeito do cliente, que eu chegar pra você e falar, Daniel, sabe por que se você voltar amanhã, eu não vou fazer o mesmo preço que eu tô te fazendo agora? Em respeito a todos os clientes que tomaram a decisão comigo na hora. Porque se você decidir comigo agora, e se amanhã outros pedir pra segurar e eu segurar, eu tô faltando um respeito contigo. É, isso aí. E aí, opa. Questão de caráter, de valor. Você aí você entendeu? já mudou a esfera do negócio. Aí o papo é diferente. Eu falei, cara, eu não vou faltar com respeito com os outros clientes, assim como eu não vou faltar contigo. Então, cara, é assim que funciona. A empresa trabalha dessa forma. Aí volta pro começo, né? Posicionamento. Aí falando em posicionamento de marca e mais assim, como você acha que uma empresa de esquadria ela pode se posicionar para não ser mais uma? Para não ser vista como mais uma? De bate pronto, vai. Tá. A Agora primeira, você pode posicionamento. não, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, registro de marca. Quantas empresas de esquadrias hoje colocam um nome que tirou da cabeça E já tem mais 5. e já tem mais 5? E só uma tá certa, ou E nenhuma. assim, enquanto ela estiver pequenininha, tá beleza. E a hora que ela crescer? E a hora que uma empresa aqui de São Paulo, de repente, fala, pô, empresa lá da cidade lá, toca usando a mesma marca que a minha, ou o logo, o formato é parecido, ou o nome é parecido. Então a primeira coisa é cuidar da marca. A marca ela é mais importante que o dono, porque o dono vende empresa, a marca fica. A marca é perpétua. Então assim, tem gente que se coloca acima da empresa. Meu, você fala um negócio agora, vou dar um exemplo real. A gente tem o Arquiglass Brasil, que é um evento que a gente faz para arquiteto, tal, que mais de 300 arquitetos que presencia e tal. Criaram uma associação vidreira, criou um Arquiglass. E aí, só a logomarca estava diferente, mas a escrita, mas a pronúncia é o mesmo também. É. E aí a gente... que eles não sabiam que eu conhecia a associação. Aí meu jurídico já mandou um e-mail direto. Pá! Aí, só que eles mudaram lá o nome e tal, mas é porque marca, não pesquisa e tal. Mas criaram e mudaram, beleza. Mas e se eles já tivessem lá 5, 10 anos? E aí eles fossem obrigados a mudar a marca? E aí? Depois de consolidar... Começou do zero, né? Então, assim, a primeira coisa é registro de marca, entender que a marca é a coisa mais importante que tem na empresa. Tudo vem abaixo da marca.
tudo. Se você registrar, e aí você tem que ir num INPI, ou contratar uma empresa de registro, ou me chamar, porque eu também sei fazer. Eu fiz também. E aí você fazer o registro. E a partir dali você ter a valorização do marketing. Então, quando a gente fala sobre se diferenciar, é realmente sentar e falar assim, ok, eu tenho um concorrente que trabalha nesse formato, aí você faz um benchmark, você faz o estudo de mercado e fala, tá, onde eu posso ser diferente deles? Porque se você for igualzinho, você vai ter que basear apenas na tradição. Porque assim, tem muita empresa que não precisa ter diferencial. Ela tem a tradição, já tem 70 anos, tem 50 anos, vende pela marca, não exatamente porque ela entrega. Quantas marcas famosas que a gente vê em que... Eu sempre falo, o McDonald's que mais vende lanche e o lanche não tem outros muito melhores. Compra pela marca, não pela qualidade do produto. E é você encontrar onde é o teu diferencial. Por exemplo, vamos pegar na nossa empresa, onde que a gente entendeu que era o diferencial. Cara, só fazer esquadria, você cai no mercado tradicional. O fato de o sócio ser engenheiro civil e a gente entender que a gente consegue trazer um know-how de engenharia para dentro do setor, a gente começou a entrar num cenário de preparação de obra. Por exemplo, quando você vai fazer hoje uma linha de alto padrão com trilho nível 0, como é que você vai deixar para tomar essa decisão da esquadria na hora do contramarco? Se você já tinha que ter antecipado todo um sistema de drenagem. Então tinha que ter vindo antes. Então a gente criou um braço de engenharia, aonde o cliente pode ou não contratar. Se ele estiver no momento do contramarco, é um aditivo. Se ele estiver na hora do contramarco, é só esquadria. Vai atender como qualquer outro. Se ele está no começo da obra, se ele está na pós-fundação, se dá tempo. Quantas vezes você chega para instalar lá uma linha Gold com tela mosquiteira, com 4 planos, chega lá, a parede não cabe. A parede ficou curta. Porque não foi avisado anteriormente. A largura que tinha que ter. Eu já cheguei para instalar um contramarco, uma esquadria, um contramarco que a gente mandou. O cidadão foi lá, cortou, diminuiu o contramarco, colocou, instalou. Eu falei, ué, o contramarco que colheu? Aí a gente descobriu que ele cortou. Então existe o cenário de antecipação. Ali foi o diferencial nosso. Falei, ok, a gente tem um ponto aqui onde os nossos concorrentes não têm, então nós vamos bater aqui. Então quando eu visito um arquiteto, é ali que eu falo. Eu não falo de esquadria. A gente tem linhas específicas, linhas de alto padrão, que tem um diferencial grande, mas você vai para dentro de uma linha tradicional. Ô Daniel, vamos ser sinceros. Pega uma empresa minimamente com capacidade técnica. Você concorda comigo que uma janelinha, 2 folhas suprema é igual para todo mundo? Pega uma empresa com um mínimo de capacidade técnica. Sim, vamos comparar com... É o mesmo produto, mesmo entrega, mesmo qualidade, então, você não consegue ter o diferencial nisso. Ou seja, não dá para você ficar vendendo o produto. Experiência, tudo. É outra coisa. Seja uma velocidade de atendimento, ou velocidade de prazo, seja um atendimento diferente. Existe uma diferença muito grande entre atender e acolher. Exatamente. É uma diferença enorme entre atender e acolher. Então, o público atende, o particular acolhe. Exato. O que nós estamos implantando na empresa agora? Um sistema que eu chamo de experiência do cliente, que é uma pessoa específica que ela vai ligar para entender como determinado setor atendeu ela. É NPS, é muito bom. Fazer um NPS. Tem gente que não conhece a sigla, mas... Mas assim, é pegar a experiência do cliente. Né? Porque a experiência dele não é só depois, no final, quando você entregou a esquadria. Você tem que entender como é que foi o atendimento do vendedor. De todo mundo. Qual e assim, a velocidade tem que ser uma pessoa que não obra? Estava no processo. Então, sabe o que faz isso lá na nossa empresa? Aqui era a menina lá da triagem, que ela nem tá na empresa, ela fica fora, ela mora em Minas Gerais, pra você ter ideia. Essa menina que faz o NPS do pedido. Isso é fundamental, por quê? Porque depois que entregou a obra, o cliente, se ele tiver alguma coisa para reclamar, ele vai reclamar ali, ele tá no momento. Isso mesmo. Ele tá no momento. Inclusive, aí ela tem que ter uma inteligência emocional muito grande, porque é bucha pra caramba, né? Que é igual aquela pessoa que fica no coisa do aeroporto quando perde a mala. Ninguém chega lá e fala, minha mala chegou, que da hora. Só vai na hora do rolo. Só bucha, entendeu? Minha mala subiu. É isso aí. E aí ela vai desaguar todas as insatisfações que ela teve durante a obra, mesmo que agora ela tá satisfeita, mas ainda vai... Exato. Ou entender, por exemplo, onde você consegue agradar ela. Que às vezes o atendimento dela fala, o atendimento foi muito bom, mas assim, o vendedor me falou uma coisa e entregou outra. Já tivemos diversos cenários de fazer venda, a entrega ter que mudar por uma questão técnica, às vezes chega na obra, simplesmente não tem como fazer, assim como o arquiteto viabilizou, e tem que mudar. É um alinhamento. Ficou melhor.
Mas na cabeça do cliente, ele queria aquilo que ele estava lá no começo. A Então, assim, expectativa você foi melhorou a diferente. experiência do cara, mas a expectativa não supriu, Mas porque... aí faltou um alinhamento comercial, talvez, ali com o projeto. A gente tem essa questão de um alinhamento quando tá no projetista e tem que mudar. Ó, o vendedor vai lá, fala de novo, explica. Eu tal. tive isso semana passada com um cliente. A gente fez uma obra em Atibaia, uma obra, assim, uma casa com uma altíssima carga de pressão de vento, aliás. Altíssimo. Tanto que a gente fez uma linha específica para alta pressão de vento. Pra atender. E aí ele queria, porque queria o trilho meia cano. Queria de Não. tudo que era jeito. Vai voar. E Vai a sair. gente falou muitas vezes pra ele, cara, não dá, tem que ser o trilho tradicional, por causa disso. Beleza, mas na cabeça dele, ele queria o mecana, ele entendeu, ele respeitou. E esses dias atrás eu fui visitar a obra dele, porque fazia um tempo que tinha entregue, eu fui visitar, eu tava junto com uma arquiteta. E na própria frente da arquiteta ele comentou, falou, cara, então, porque na época eu queria o trilho tradicional, mas o Diego falou que não dava pra fazer. Mas na verdade ele tava certo, mas assim, ele ainda estava na cabeça... Ele queria aquilo ali, mas É mais depois bonito, o cara tá? respirou, oxigenou e falou: não, mas na verdade ele fez o certo. É, Mas assim, quantas vezes o cliente sai com essa impressão errada? e E você a não gente consegue reverter. reverter. Às vezes você perde o cliente e não sabe por que você perdeu. Isso é verdade. Isso é verdade. Cara, ó, eu vou ser bem sério. A gente já estourou o tempo e assim, eu não cheguei nem na metade do nosso podcast. E para não ficar pesado, eu acho que você deve um retorno para mim ainda esse ano, pra gente falar, porque assim, eu ainda teria, assim, ó, a gente fala de network e relacionamento, eu ainda tinha mais algumas coisas de implementação, do registro de marca, ainda tem algumas perguntas que eu acho legal falar, e sobre a valorização também do vendedor. Então eu quero deixar todos esses temas pro próximo, que fala assim, cara, se esse foi bom, o outro também vai ser bom, entendeu? Então eu acho que dá pra gente vir outra vez, você topa? Com certeza. Pra gente ficar 2 horas certeza. aqui, porque eu acho que ainda 2 horas ainda ia ser pouco. Cara, deixa eu ver na minha agenda aqui. Eu tenho 12 de junho. Tá vendo? Já tá usando a técnica comigo aí, ó. Não, então vamos fazer o seguinte, ó. A gente encerra por aqui hoje. Eu queria, antes de encerrar, que você falasse ainda algumas coisas aqui, né? Eu vou agradecer mais os patrocinadores e você desse mais um bizu, mas a gente vai voltar para você complementar. Vamos, porque eu tenho uma pergunta no grupo da mentoria que deu um pau do cacete, né? Deu uma confusão de cobrar sobra, não cobrar sobra, cobrar perda, não cobrar perda, o mercado do prostituído. Só que essa daí eu vou deixar pra próxima. Eu não vou nem deixar pra essa. Essa é um debate Esse é um bom debate, pra caramba, hein? um debate legal, entendeu? Aliás, nem teve fim, né? Não teve fim o debate. E cada um deu um posicionamento, assim, depois eu vou colocar até os prints no próximo. Mas é importante que a gente trouxe a percepção de venda em cima de sobra. Não, isso foi uma geral, porque cada um faz de uma forma diferente. Eu falo assim, não existe formas, não existe o certo e errado. Cada um trabalha de uma forma diferente, com realidades diferentes, né? Mas aí depois é um tema que a gente acho que vai ter que dedicar uns 15 minutinhos pra gente falar dele no próximo. Sem dúvida. Porque tem uma influência direta de como você vende. Não estamos nem falando de preço. Não, até do seu processo fabril. Eu tô falando da sua armazenagem de material, de tudo. É mais complexo do que a gente imagina. Mas eu vou deixar pro próximo. Eu ia falar nesse, só que não vai dar tempo. Então, assim, já estouramos aqui e vamos deixar pro próximo. Agora é o seguinte, eu queria agradecer a Eli, nossos parceiros aí, a Eli Ferraz, o Paulinho, o Max, a Eli, que já contou aqui a história no podcast dele também. Queria agradecer o Cirilo Paz também, nosso especialista em vidros, esquadrias, em laudo, perícia, que tá junto com a gente, meu sócio na Mentoria Glass. E aí eu tô aqui com o Diego, que é um cara muito bom de comunicação, um cara especialista em vendas, é um cara que acho que agregou bastante. Hoje o Diego, ó, ele falou um pouco sobre abordagem, sobre objeção, sobre concorrência desleal, CRM, a técnica 24730, que eu achei bem legal também, o áudio do mudo, né? Mandar um áudio, e aí, faz sentido pra você? Você dá um corte, essa que eu gostei. Orçamento com nome e sobrenome do cliente, isso é muito legal, posicionamento, e a gente ficou na metade, não deu pra falar tudo ainda. Então, foi um assunto muito bacana. Você tá convocado para o próximo. Vamos, sem dúvida. Eu queria... Aqui, ó. A câmera tá ligada. Pode se vender, pode falar suas redes sociais. Se bem que o menino já vai colocar aqui suas redes sociais também aqui embaixo, o Luca. E a câmera é toda sua. Bom, pessoal, o meu propósito é ajudar pessoas a melhorar o setor de vendas na construção civil, independente do setor que a gente esteja envolvido hoje. E quando a gente fala sobre vendas, para você que é empresário, não tenha medo de pagar comissão. Se você está pagando comissão, é porque o teu vendedor está vendendo. E é importante a gente sempre lembrar que o vendedor
na grande maioria das vezes, ele é o único cargo que pode ganhar mais do que o próprio dono da empresa. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. O vendedor pode estar ganhando mais e o empresário está criando patrimônio. Pro labora é uma coisa, né? Exato. Então, quando a gente fala sobre o setor de vendas, realmente a gente começar a tirar aquela sensação de que a gente já brincou até antes de começar aqui de que se eu tudo errado na vida, vai ser vendedor. E começar a gente ia falar, não deu tempo, mas não deu tempo. No próximo a gente vai falar sobre isso. Começar a entender a valorização que tem que ter o setor de vendas, porque o setor de vendas ele move o restante. Você não tem o que produzir, não tem o que instalar se você não souber vender. Então, de repente, está no momento de a gente parar um pouquinho e entender que parte do nosso trabalho hoje é venda. Não existe empresa sem venda. Velho. Não existe empresa sem venda. Eu formo meus vendedores, eu queria estar na função de vocês, só vender, só prospectar, ir para cima. Eu falo assim, eu acho lindo vender, conquistar o cliente, conquistar a confiança dele. Porque é um trabalho foda, velho. Sim. Então, a gente tem muito assunto pra falar, não dá, vou ficar quieto aqui, mas pode continuar. Não, o que eu quero falar é paguem comissões. Você falou uma coisa e eu sou obrigado a falar aqui. Eu conheço uma pessoa que ela entrou numa empresa, tá? Esse é o caso real. Ela entrou numa empresa do setor e aí não tava batendo meta. Ela entrou, começou a bater meta, ela entrou em meados de janeiro, fevereiro, começou a bater meta o ano inteiro ali, e ela chegou a bater meta de todos os produtos que a empresa vendia, que é uma empresa de componentes e tal, e além disso, ela chegou a bater a meta de que nunca tinha batido nos anos anteriores. Aí depois virou, aí o dono lá, o diretor, ela tinha um salário de 5 fixo e tirava 15, 17 por mês, por causa que ela batia tudo que é meta. Aí no ano seguinte, na hora que virou o ano, ele triplicou as metas e aí no final ela não conseguia mais bater meta, só ficou com o salário de 5. Deu 3 meses ela estava desmotivada, com 5 meses ela saiu da empresa. Matou ela. Tem muita empresa que faz isso, tem muita empresa que pega o melhor vendedor e coloca ele como líder, e aí você queima ele. Exato. Você perde o melhor vendedor, perde a liderança, perde tudo. Perde tudo, porque o cara é bom vendedor, não tem nada a ver com líder, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. E vendedor é tudo emocionado. Mas venda é emocionante, emocionante. Eu gosto pra caramba desse tema. Mas, Diegão, mais uma vez, obrigado. Cara, valeu. Obrigado, cara. e assim. Muito bom. Eu poderia ter continuado, mas eu acho que tem tanto assunto que a gente vai ter que deixar pra próxima. Vamos pra próxima. Fazer a parte 2. Beleza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. E siga nós, se inscreva no canal e compartilhe com seus vendedores. Valeu! Valeu, galera!